Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Ô Paizinho, nós queremos nessa manhã mais uma vez te agradecermos. Te agradecermos pela nossa vida, te agradecermos, Pai, porque o Senhor tem sido bondoso. Te agradecer, Senhor, porque as tuas misericórdias nos alcançou em mais uma manhã. Pai, eu quero nesse momento, Senhor, te louvar mesmo, te exaltar, te engrandecer e te bendizer. Ô Papai, muito obrigada. Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação nós te damos nessa manhã. Pai, nós queremos mais um dia nessa manhã, Senhor, declararmos o quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós queremos nessa manhã mais uma vez declararmos com as nossas bocas que Jesus é o nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer por tudo, pela nossa saúde, pela nossa casa, pela nossa comida, pela nossa família. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós temos um teto, porque nós temos uma coberta quentinha, porque nós temos água para tomar, porque nós temos uma Bíblia, porque nós temos o Senhor. Pai, muito obrigada. Obrigada porque nós temos a Ti, Abba. E sem Ti, nós não somos absolutamente nada. Senhor, nós também queremos nessa manhã, Pai, além, Senhor, de te agradecer, nós também queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ô Espírito Santo de Deus, nos perdoa. Pai, nos lava mesmo do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés nessa manhã. Pai, nós sabemos que todos os dias, nós precisamos clamar pelo teu perdão, clamar pela tua purificação, clamar, Senhor, para que o Senhor venha nos limpar de dentro para fora, que o Senhor venha limpar a nossa mente, que o Senhor venha limpar os nossos olhos, que o Senhor venha limpar os nossos ouvidos, que o Senhor venha limpar os nossos sentimentos, que o Senhor venha limpar a nossa boca. Espírito Santo de Deus, nós precisamos sermos limpos por Ti. Nós precisamos ser limpos de dentro para fora. Senhor, nos lava, nos purifica do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pai, nós precisamos de Ti. Nós declaramos a nossa total dependência, a nossa total necessidade em Ti. Pai, nós precisamos de Ti como o ar que nós respiramos. Nós precisamos de Ti, Pai, como uma criança precisa de um pai, como um bebê recém-nascido precisa do seu pai e da sua mãe. Nós precisamos de Ti, Abba. Senhor, nós estamos aqui em mais uma manhã para Te convidar, Espírito Santo, sim, porque Tu és e Tu continuarás sendo o nosso convidado de honra. Pai, as pessoas não estão aqui por mim, eu não estou aqui por mim, mas nós estamos aqui em mais uma madrugada. Aqui agora são 5h13 da manhã, Senhor. Eu sei que tem alguns lugares que tá muito frio, mas muito frio, Senhor. Mas nós estamos aqui na certeza de que a Tua presença nos aquece. Nós estamos aqui na certeza, Pai, de que a Tua presença nos consola. Nós estamos aqui na certeza, Pai, de que Tu estás conosco, de que o Senhor tem algo novo para cada um de nós, de que o Senhor tem um maná para cada um de nós nessa manhã, Abba. Espírito Santo, Tu és o nosso convidado de honra. Vem revelar a verdade da Tua palavra. Essa palavra é Tua, Pai. Ela foi inspirada por Ti, ela foi escrita por Ti. E nós sabemos, Pai, que essa Bíblia, Pai, sem a Tua presença, ela é só um livro. Ah, Pai, mas com a Tua presença, ela é transformação, ela é luz, ela é purificação. A Tua palavra ilumina os nossos passos. A Tua palavra nos ensina a conhecer Jesus. A Tua palavra é o próprio Jesus. Oh, Senhor, nós sabemos que a palavra é Jesus. Espírito Santo, nos revela mais sobre Jesus. Nós queremos conhecer mais de Jesus. Nós queremos ir mais profundo. Nós queremos ir mais fundo. Nós queremos viver o novo. Nós queremos ter intimidade com o Abba. Nós não queremos ter uma vida rasa. Não, Senhor. Nós queremos ter uma vida profunda em Ti, Espírito Santo. Nós queremos ter uma vida profunda em Ti, Pai. Hoje é dia 30 de junho. Ô Espírito Santo, sim.
Hoje é dia 30 de junho. Nós estamos chegando, Paizinho, no final de mais um mês. Mas não apenas mais um mês, Pai. Nós estamos nos chegando no final de mais um semestre. Ô, Paizinho, hoje é o último dia do primeiro semestre de 2021. Pai, eu sei que tem pessoas aqui tão desanimadas, tão desacreditadas. Eu sei que tem pessoas aqui, Pai, que esse semestre não aconteceu nada. Mas eu quero, Pai, pelo poder do nome de Jesus, te pedir, Senhor, que hoje, que nesse último dia, Pai, do primeiro semestre de 2021, que possa acontecer, Pai, tudo aquilo que em 6 meses não aconteceu. Pai, a tua palavra diz que para o Senhor um dia é como se fosse 1000 dias e 1000 dias é como se fosse um dia. Então eu sei, Pai, que o teu poder, o teu amor, a tua graça e a tua misericórdia pode nos alcançar nesse último dia do mês de junho. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, Pai. Nós clamamos ao Senhor a tua providência nesse último dia. Pai, nós queremos um encontro com o Senhor. Nós queremos, Pai, uma experiência contigo. Nós queremos viver o teu sobrenatural, Pai. E nós entregamos, nós consagramos esse último dia do mês de junho, do primeiro semestre em tuas mãos, Pai. Em tuas mãos, Senhor. E nós sempre te daremos, Pai, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração e toda exaltação. Papai, eu quero mais uma vez me entregar diante do teu altar. Senhor, o Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer aqui, Pai. Nada, Senhor. Mas eu sei, Pai, que o Senhor tem. O Senhor tem muito a nos oferecer. Pai, eu quero que toda a minha carne venha a ser desfalecida. Eu peço, eu clamo, Pai, que a minha carne venha a ser lançada ao pó, Senhor. Pai, que nesse momento, Pai, o meu corpo, ele seja totalmente, Senhor, dirigido e comandado, governado e direcionado pelo teu Espírito Santo. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que o meu coração seja o teu coração e que não saia uma vírgula, mas uma vírgula dessa live que não venha de ti. E nós sempre, papai, sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação e toda gratidão. Pai, obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais um dia. Obrigada por esse dia de número 53. Nós te amamos, te adoramos e te glorificamos. No nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, Cimeia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Arlete. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Vitória. Bom dia, Júnior. Está me ouvindo agora, meu querido? Bom dia, Júnior. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Lili. Bom dia, pastora Adriana. Bom dia, Selminha. Oh, glória a Deus. Bom dia. Exatamente, Vitória. Esse é o nosso tema de hoje, do dia 53. Você sabe pedir conselhos? Uau! Sim, nós ainda vamos continuar. Bom dia, Évila! Bom dia, Rochelle! Bom dia, Carlinha Queiroz! Bom dia, Carlinha Fernandes! Bom dia, Manuele! Bom dia, que alegria ter vocês aqui! Meu Deus do céu! Vamos lá, gente, bom dia de A a Z, para eu não esquecer de ninguém, de 0 a 100, para eu não esquecer de ninguém. Hoje a gente tem muita coisa para falar e eu quero ir direto na Bíblia com vocês. E hoje o nosso tema é sobre conselhos. Por quê? Porque nós ainda estamos na limpeza da língua. Você pode falar assim, Patrícia, pelo sangue de Jesus, nós não vamos sair desse tema, não? Vamos, quando o Espírito Santo permitir. Nós vamos sair dele quando o Espírito Santo permitir. Oh, meu Deus, o Neto tá aí também? Bom dia, Neto! Um beijo pra você, meu amor. Um beijo no seu coração. Te amo, príncipe de Jesus. Bom dia, Netinho. Ai, meu Deus, os filhos da Kelly, gente, acordada essa hora assistindo a live. Isso é só Deus. Só a graça de Deus pra fazer isso, gente. Nada mais. Só a graça de Deus pra fazer isso. Só o favor de Deus pra fazer isso.
Ai, meu Jesus, vamos lá. Ainda, gente, nós estamos sim na limpeza da língua, porque Deus tem muitas coisas para nos limpar. Lembra quando nós falamos que uma boa obra, uma obra bem construída, ela precisa primeiro limpar o terreno. E nós temos tantas coisas para Deus nos limpar, gente. Nós precisamos que Deus limpe a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca. Mas com certeza, se tem algo que Deus precisa limpar em nós, é a nossa boca, os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração, né? Nós precisamos ter o nosso corpo e a nossa alma limpos, né? O nosso corpo e a nossa alma. E por que o tema de hoje é sobre conselhos, gente? Porque o Espírito Santo tem ministrado muito o meu coração. Já faz aproximadamente uma semana, se eu não me engano, que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre conselhos. E o Espírito Santo tem me feito a me calar mais, muito mais. O Espírito Santo tem pedido para mim, eu fiz esses dias uma lista de quem são os meus conselheiros, de quem são as pessoas que eu peço conselho. Então o Espírito Santo trabalhou, gente. Ele trabalhou essa palavra primeiro em mim. E assim, eu diria para vocês que todas as palavras, né, Deus trabalha primeiro em mim, para depois ela transbordar para vocês. Então, a pergunta aqui é, sim, só o Espírito Santo, Toninho, para nos aquecer nesse frio, e ele vai nos aquecer sim, ele vai queimar dentro de nós hoje, em nome de Jesus, tá? Gente, é o seguinte, nós, ao longo da vida, nós somos acostumados a pedir conselhos para pessoas erradas. Sim. Você sabia que pessoas boas podem nos dar péssimos conselhos? Sim. Pessoas boas podem nos dar maus conselhos, péssimos conselhos. Nós temos os dois extremos, gente. Nós temos aquelas pessoas que são que para tudo pergunta, que para tudo pede conselho e acaba não tendo opinião própria e acaba não buscando a Deus, porque pergunta muito e pergunta para todo mundo e pergunta principalmente para pessoas erradas, tá? E nós já temos aquelas pessoas que são ignorantes, que são orgulhosos, que são prepotentes, que são arrogantes e que não pedem conselhos para ninguém. Os dois extremos está errado. Você pedir conselhos demais e para todo mundo e para as pessoas erradas, você corre um risco gigantesco de errar. E você não pedir conselho para ninguém, você confiar somente em você mesmo, você também está errado. Então nós precisamos encontrar o caminho certo, o caminho que Jesus nos ensina, o caminho que Deus nos orienta, aquele caminho que a gente sabe que é o melhor caminho. E eu quero perguntar aqui para vocês antes da gente ir para a palavra. Quem aqui já se deu muito mal por escutar o conselho de alguém? Por escutar um conselho de um amigo? Por escutar um conselho de uma pessoa, por escutar um conselho de uma pessoa que não tinha Deus, por escutar um conselho de alguém que não era baseado na Bíblia. Gente, eu já me frustrei tanto com conselho, mas eu já me arrependi tanto de conselho. Ai, gente, deixa eu aproveitar e pedir pra vocês compartilharem a live que eu esqueci. Vamos compartilhar a live, por favor? Neto, me ajuda a compartilhar a live, Neto e Júnior. Brincadeira, todo mundo, me ajuda a compartilhar a live, por favor. Deixa eu compartilhar aqui também, que eu esqueci, gente. Olha, se você tá assistindo essa live do YouTube, você pode clicar aí no joinha e curtir o vídeo. E você também pode compartilhar, você também pode enviar para as pessoas essa live, em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, compartilha. Eu vou pedir para vocês darem coraçãozinho na live, gente. Dá coraçãozinho para eu ver que vocês estão aí. Dá coraçãozinho para eu ver que vocês estão participando, que vocês estão interagindo. Eu preciso da interação de vocês, meu povo. Olha, eu amo o Zoom, porque no Zoom a gente vê a carinha de todo mundo, né? Aqui no Instagram não, é só eu. Mas o Zoom a gente vê a carinha de todo mundo, mas sexta-feira a gente vai se ver. Sexta-feira tem vigília, tá bom? Sexta-feira tem vigília. Dá coraçãozinho aí, dá coraçãozinho aí. Eu sei que tem gente que você pode falar assim, Patrícia,
O que é conselho? Conselho é a mesma coisa de você pedir a opinião. Você pedir conselho é a mesma coisa de você pedir a opinião de alguém. Presta atenção em nome de Jesus. Maus conselhos podem te levar para ruínas. Presta atenção. Você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, você que é adulto, maus conselhos podem te levar para uma grande cilada. Maus conselhos podem te levar a fazer coisas que você vai se arrepender pelo resto da sua vida. Então você precisa entender que o conselho é importante. A gente vai ler aqui na Bíblia que o próprio Deus nos ensina a pedir conselhos, mas você precisa entender que o segredo é você saber para quem você pede conselhos. Olha só, presta atenção. Presta atenção em 1 Coríntios 15:33. Essa palavra, ela vai adentrar o seu coração. E você nunca mais vai você vai esquecer de 1 Coríntios. Nem que você lembre de Coríntias, tá? Nem que você lembre do Coríntias, você lembra que é 1 Coríntios 15:33. Diz o seguinte: não se deixe enganar. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Uau! Presta atenção. Você que é adolescente, você que é cheio de amigos, você que adora pedir conselhos para os seus amigos, não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes, gente, de duas maneiras. Uma com o exemplo, com o comportamento, porque o comportamento, gente, ela diz muito como a gente é. A gente falou sobre isso ontem, que 57% da nossa comunicação ela é visual, tá? Então, as más companhias, elas nos influenciam com as atitudes, com os comportamentos, com as ações, mas elas também nos influenciam também com os conselhos. Gente, eu queria tanto falar isso aqui na live, e chegou o dia de eu falar. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você já teve com alguém que a pessoa te deu uma opinião, te deu um conselho sem você pedir? Gente, o quão constrangedor é. Esses dias, gente, aconteceu um fato na minha vida que foi assim, viu? Eu tava comentando com alguém, né, sobre algo que eu ia fazer. E a pessoa olhou pra mim e falou assim: nossa, se eu fosse você, eu não faria isso. Mas por isso e por aquilo. Você ainda falou assim pra mim, viu? Você é louca? Você não tem que fazer isso. Gente. Graças a Deus que o Espírito Santo calou a minha língua. Graças a Deus. Mas, pecado com pecado, a gente não peca só na fala, a gente peca no pensamento. A Bíblia diz que a gente peca no pensamento. Mas, gente, a minha vontade ali naquela hora foi falar assim pra pessoa: quem pediu a sua opinião? Eu pedi a sua opinião? Não, eu não pedi a sua opinião. Então, faça o seguinte, guarde a sua opinião pra quando eu pedir. Gente, era essa a minha vontade. Mas eu não falei, graças a Deus, glória a Deus, eu não falei. Eu fiquei caladinha, escutei e pensei assim: tadinha, ela não sabe o que fala. Deixa ela que eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo está me direcionando. Então, gente, quão é desconfortável, o quanto você é sem noção, o quanto você é sem educação, o quanto você é sem etiqueta, quando você dá uma opinião, quando você dá um conselho sem pedir para você. A Bíblia, gente, ela é muito... A Bíblia é a própria sabedoria, gente. A Bíblia é a própria sabedoria. E tem um versículo que eu amo, que diz o seguinte. Deixa eu pegar ele aqui para vocês.
Preciso pegar esse versículo para vocês que Deus trouxe ele agora ao meu coração. Mateus 7,6. Anota aí Mateus 7,6. Crava Mateus 7,6 no seu coração. Que diz o seguinte, tá? Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra você, os desperdiçarão. Tá? Então, em nome de Jesus, preste atenção para quem você vai dar o conselho. Para quem você vai dar o conselho, a pessoa vai ouvir o conselho. E outra, a pessoa pediu o seu conselho. Pare, em nome de Jesus, de sair por aí dando a sua opinião para todo mundo. Quer ver? Não crianças, tá? Vamos falar de filhos adultos. Nós sabemos que a intenção da mãe é sempre ajudar o filho. Mas quantas vezes a mãe, ela é invasiva? Eu não tô falando de você sentar com seu filho, de você ter todo o amor, todo o carinho, de você querer dar um conselho pro seu filho pro bem, mas muitas mães são invasivas demais e acabam perdendo o coração dos seus filhos. Por que muitas vezes o filho, ele prefere pedir conselho pros amigos do que pedir conselho pro pai ou pra mãe? Porque a mãe e o pai acabam sendo invasivos demais. Então, assim, você tem dado conselho, você tem jogado pérolas, você tem dado pérolas aos porcos, você tem dado conselho sem se pedir, presta atenção, isso é deselegante. Isso é deselegante. Conselhos é para quem pede. A não ser que você vai ter uma conversa, uma orientação, uma dica, a não ser que o seu filho seja um adolescente, seja uma criança, e você precisa o quê? Você ainda está educando o seu filho, tá? Por exemplo, o Júnior tem 12 anos, é óbvio que o Júnior, ele necessita da orientação, do conselho, dos ensinamentos da Kelly e do Luciano. Mas muitas vezes nós damos conselhos para as pessoas que não pediram e nós jogamos pérolas aos porcos e eles ainda se voltam contra a gente. Tá? Então, a primeira pergunta aqui é: para quem você está dando conselhos? Ai, gente, e sabe outra coisa? Às vezes a gente é tão falador. A gente fala tanto o tempo todo, fala que nem uma desgovernada, né? Que quando você vai dar um conselho, que é um conselho saudável, que é um conselho sagrado, que é uma palavra que vem de Deus, a pessoa já não te escuta mais. Por que ela não te escuta mais? De tanto que você fala. Então, por isso que a Bíblia diz que a palavra certa, na hora certa, é como maçãs de ouro em selva de prata. Por que é como maçãs de ouro em selva de prata? Porque prata você tem muita. Ó, a floresta é de prata, mas as maçãs de ouro são poucas. Você tem muita gente falando. Você tem muita gente falando o tempo todo. Mas tem conselhos que são verdadeiras maçãs de ouro. Que é aquela palavra certa, é aquele conselho certo. É uma palavra que vem direto do alto. É a voz de Deus falando com você. Então dê conselhos na hora certa. Peça sabedoria a Deus para você não ser aquela pessoa totalmente deselegante, aquela pessoa sem noção, aquela pessoa mal educada que dá conselhos sem ser pedido. E você vigia. Vigia quando você estiver perto dessas pessoas que falam demais. Porque aqui está escrito o quê? Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Agora, presta atenção, agora para você. Agora é para você que é orgulhoso, que é prepotente, que não gosta de ouvir conselhos, tá? Que não gosta de ouvir conselhos. Você que já se acha o inteligente. Ai, meu Deus, isso acontece muito com os adolescentes, né? Muito. Eu já vivi a fase de adolescente.
Eu sei o que é isso. O adolescente, ele acha que ele sabe tudo. Ele acha que ele sabe mais que o pai, mais que a mãe, mais que o pastor, mais que a tia, mais que todo mundo. O adolescente, ele se acha um poço de inteligência. Ei, você que é adolescente, se você está assistindo essa live, é porque Deus quer falar com você hoje. É porque Deus quer falar com você hoje. Se você ainda é criança e você está assistindo essa live, é porque Deus já quer te ensinar desde criança. Olha só, presta atenção. Olha o que diz aqui. O caminho do insensato, o caminho do tolo, Provérbios 12:15. Anota aí, tá? Provérbios 12:15. Essa é pra você, Vitória! Presta atenção. Provérbios 12:15 diz o seguinte: o caminho do insensato, ou seja, o caminho do tolo, parece-lhe justo. Parece. É por isso que a gente tem que meditar na palavra, tá? Presta atenção. O caminho do insensato parece-lhe justo. Você já viu aquele ditado que parecer não é ser? Grava muito bem isso dentro de você. Parecer não é ser. Ok? O caminho do justo parece-lhe... O caminho do insensato parece-lhe justo. Mas o sábio ouve os conselhos. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Presta atenção. Você que já pediu assim, ai Senhor, eu queria tanto ter a sabedoria de Salomão. Quem aí já falou isso? Porque eu falo, gente. Eu falo nas minhas orações, quando eu me derramo nos pés do Senhor, uma das coisas que eu mais peço pra Deus. Olha, gente, se o Espírito Santo, se um anjo aparecesse assim na minha frente hoje e perguntasse, filha, me fala uma coisa que você quer, eu ia responder de imediato, igual Salomão, sem pestanejar, sem pensar duas vezes. Eu ia falar assim, eu quero sabedoria. Quem já pediu sabedoria aí? Então presta atenção. Para você que já pediu sabedoria na sua vida, Provérbios 15:12 diz o seguinte: o sábio sabe ouvir conselhos. Uau! O sábio, ele sabe ouvir conselhos. Se você quer ser uma pessoa sábia, se você quer ter a sabedoria de Salomão, se você quer ter a sabedoria de Jesus, se você quer ter a sabedoria de Jesus, porque Jesus é o nosso maior exemplo de uma pessoa que sabia ouvir conselhos. Mas aqui está o segredo. Jesus ouvia os conselhos de quem? Jesus ouvia os conselhos do Pai. E deixa eu te falar uma coisa. Olha o que o Espírito Santo está me falando aqui agora. Ouvir conselhos certos é obedecer a Deus. A pessoa que tem dificuldade de ouvir conselhos, automaticamente ela também tem dificuldade de obedecer. A pessoa que tem dificuldade de ouvir conselhos, ela tem dificuldade de obedecer. Você ouvir conselhos é você estar obedecendo a Deus, porque Deus manda a gente pedir conselhos. Deus, ele não diz assim, ó, se possível, ouça os conselhos. Não, ele diz o seguinte, ó, o sábio ouve conselhos. O sábio, ele ouve os conselhos. E o sábio, gente, ele sabe ouvir e discernir o conselho. O sábio, ele sabe ouvir o conselho e discernir se aquele conselho é algo que vem de Deus ou é algo que vem de Satanás. Né? O sábio, ele sabe ouvir, ele sabe discernir e ele sabe praticar quando tem que praticar o conselho. Então, se em nome de Jesus, você é uma pessoa arrogante, prepotente, orgulhosa, que não gosta de ouvir a opinião de ninguém, que acha que você é o dono da verdade, que acha que você sabe tudo, cai por terra espírito maligno do orgulho em nome de Jesus. Você precisa entender que o sábio é aquele que ouve bons conselhos. Pois é, Évila, exatamente, Évila. A Bíblia é o nosso manual.
É o nosso grande manual, é o nosso perfeito manual sobre conselhos. Agora eu pergunto para você, se você acha que você já sabe tudo, se você acha que você sabe todos os caminhos, que você sabe todas as respostas, que você é o cara, que você é a mulher, que você é o homem, como que você iria ler a Bíblia? E aí você pode dizer assim pra mim, Patrícia, eu escuto conselhos. Será? Será mesmo que escuta? Teste. Vamos testar. Prova. Prova de tirar os 9 agora. Vamos tirar os 9. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você tem vida na palavra? Você tem vida na palavra? Se você lê a Bíblia, isso significa que você é uma pessoa que ouve conselhos. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não tem tempo de leitura da Bíblia, se você não tem tempo de oração, isso significa que você não ouve conselhos. Isso significa que você é arrogante, que você é prepotente e que você acha que você já tem todas as respostas. Quantas vezes o Espírito Santo te chama durante o dia para que você esteja com ele, para que você leia a Bíblia? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou contar um segredo aqui agora. Vou rasgar o meu coração para vocês, tá? Não tem um dia, mas um dia que eu não comece essa live dizendo assim, ó, presta atenção. Ai, Deus, me ajuda, Pai. Hoje eu vou acabar a live às 6 horas em ponto e eu vou voltar a dormir. Eu sempre falo isso. Eu falo, Deus, eu preciso. Eu falo assim para Deus, eu preciso dormir. Mas a Bíblia diz lá em Provérbios, tá? Que o preguiçoso ama dormir, tá? Essa noite eu dormi exatamente 4 horas e meia. Eu deitei à meia-noite e acordei às 4h30, tá? A Bíblia diz que o preguiçoso ama o sono. E aí, gente, não é porque eu amo o sono, mas é porque eu sinto que o meu corpo precisa dormir mais. E eu falo assim pra Deus, quando eu acabar a live hoje, eu vou dormir. Gente, mas todos os dias, quando eu acabo a live, eu escuto a voz do Espírito Santo falando assim, filha, fica comigo. Filha, fica comigo. E eu tô sem café. E todos os dias, eu tenho resistido ao sono e feito o meu devocional quando eu acabo a live. Então, gente, quantas vezes o Espírito Santo te convida, o Espírito Santo te chama e você não dá ouvidos, você não vai orar, você não vai ler a Bíblia. Isso mostra a raiz de orgulho e de prepotência e arrogância que você tem, de você querer fazer as coisas tudo na força do seu braço. Aí muitas vezes a sua vida está destruída, o seu emocional está destruído, você tá com um buraco dentro de você. Você tá com um monte de problema. Os seus filhos estão com problema. O seu trabalho está com problema. E você tá tentando resolver com a força do seu braço. E Deus tá falando aí, vem ouvir o que eu tenho para te dizer. Vem ouvir os meus conselhos. Vem se alimentar da minha palavra. Vem se abastecer da minha palavra. Ai, gente, eu vou dizer olha, presta atenção. Eu tenho 33 anos. 33 anos. Eu vou fazer 34 agora em outubro. Dia 29 de outubro. Grava aí meu aniversário, porque eu vou estar aqui com vocês. Tá? Em nome de Jesus, se Deus me permitir. Eu vou fazer 34 anos. Se tem uma coisa que eu mais me arrependo na minha vida, é pelo tempo que eu não li a Bíblia. É pelo tempo que eu não fiz devocional. É pelo tempo que eu não gastei o meu tempo na presença do Abba. Que eu gastei o meu tempo com a internet, que eu gastei o meu tempo nas festas, que eu gastei o meu tempo na balada, que eu gastei o meu tempo fazendo aquilo que não agradava o coração de Deus. Então, se você quer ouvir um conselho hoje, passe tempo na Bíblia. Busque os conselhos que vêm da Bíblia. Provérbios é um dos livros que mais fala sobre conselhos. Olha o que está escrito em Provérbios aqui, 11:14. Provérbios 11:14 diz o seguinte: sem diretriz
a nação cai. Uma nação que não tem direção, que não tem diretriz, ela cai. E o que salva uma nação é ter muitos conselheiros. O que salva uma nação é ter muitos conselheiros. Quando a gente fala de nação, a gente está falando do quê? De país. A gente está falando de estado. A gente está falando de um Brasil. Tá? Uma nação que não tem bons conselheiros, ela cai. Então, quanto que os conselhos são importantes? Olha o que está escrito agora em Provérbios 19, 20 e 21. Provérbios 19, 20 e 21 diz o seguinte, ó, presta atenção. Ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábio. Oh, aleluia! Olha só. Ouça conselhos e aceite as instruções e acabará sendo sábio. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, gente, presta atenção. Presta atenção em nome de Jesus, tá? A pergunta aqui é, agora, você já entendeu que sábio é aquele que ouve conselhos? Você já entendeu que você tem que ouvir conselhos? Agora a pergunta que não quer calar é, de quem você está ouvindo conselhos? De quem você está ouvindo conselhos? Pega a sua Bíblia aí em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 diz o seguinte, presta atenção, 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus para ensino. Toda a escritura é ensinada por Deus para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Uau! Olha só, quatro coisas que a Bíblia faz. 4 coisas. Ensino, repreensão, correção e instrução. Anota isso aí. A Bíblia nos ensina, a Bíblia nos repreende, a Bíblia nos corrige e a Bíblia nos instrui. Então a pergunta aqui é, você tem ouvido pessoas que têm como base da vida a Bíblia? Tá? Então presta atenção. Sempre que você estiver na dúvida, eu devo ou não devo ouvir esse conselho? É simples. A pessoa que te deu o conselho, ela utiliza a Bíblia como manual da vida. A pessoa está te dando um conselho baseado na opinião dela, ou a pessoa está te dando um conselho baseado na opinião da Bíblia? Aqui está o segredo. Gente, eu vou contar para vocês o meu testemunho. Acho que eu já falei isso pra vocês aqui em algumas lives, não sei quem lembra. Eu, odiava conselhos. Não gostava de jeito, maneira nenhuma de pedir conselhos. Por que eu odiava conselhos? Porque eu tinha tido péssimos resultados com conselhos. E toda vez, gente, eu leio Provérbios há mais de 10 anos. Toda vez que eu lia Provérbios, eu pulava os versículos que falavam de conselho. Eu pulava, gente, porque eu falava assim, Deus, isso aqui pra mim não funciona. E aqui eu já vou te dar um conselho. Nunca pule um conselho da Bíblia que te confronta. Em nome de Jesus, nunca pule um versículo da Bíblia que te confronta. Se o conselho te confronta, se aquele versículo te confronta, é porque Deus quer falar com você. O confronto vem para nos corrigir, o confronto vem para nos instruir, o confronto vem para nos levar para mais próximo de Deus. E eu pulava os conselhos, Gente, toda vez, eu não vou marcando a minha Bíblia toda. Quando eu passava por um versículo que era sobre conselho, eu não marcava. E aí um dia o Espírito Santo me pegou de jeito.
Um dia o Espírito Santo falou assim: filha, o problema nunca esteve nos conselhos. O problema sempre esteve em para quem você pedia os conselhos. Pois é, o Espírito Santo falou assim: filha, o problema não é você pedir conselho. O problema é para quem você pediu os conselhos. Eu escutei uma frase uma vez que mudou completamente a minha vida. Se eu não me engano, eu escutei essa frase do apóstolo Estevão. Eu acho que foi do apóstolo Estevão, se eu não me engano. Presta atenção. Se eu perguntar para você hoje, agora, nesse momento, quem são os seus 5 melhores amigos? Se eu perguntar para você agora, Selminha, quem são os seus 5 melhores amigos? Se eu perguntar agora para o Júnior, Júnior, quem são os seus 5 melhores amigos? Se eu perguntar agora para o Neto, Neto, quem são os seus 5 melhores coleguinhas? E você me responder, é a Maria, a Joana, a Tereza, a Bianca e a Paula. Essas são as minhas 5 melhores amigas. Eu tô totalmente errada. Porque se dos meus 5 melhores amigos, os meus 3 primeiros amigos não foram o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu já tô toda errada. Eu já estou toda errada. Tá? Então, assim, os seus melhores amigos, quem são? Os seus melhores amigos é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Quando você precisa de um conselho, você pergunta para Deus, você pergunta para o Espírito Santo, você pergunta para o Senhor Jesus ou você pergunta para as pessoas? Você é daqueles que busca o papagaio, o periquito, o marido, o filho, o pastor, o coach, o psicólogo. Tem gente que procura todo mundo. Procura todo mundo. A pessoa pergunta até para manicure. Olha, sabe o que é? Eu tô pensando em fazer isso. O que você acha? A pessoa pergunta para manicure e não pergunta para Deus. A pessoa pergunta pro cabeleireiro e não pergunta para Deus. Então, assim, nós temos um péssimo hábito de perguntar as coisas para as pessoas. Os nossos 3 melhores amigos devem ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sempre vai te responder. Só tem um detalhe. Ele vai te responder no tempo dele. Ele não vai te responder no seu tempo. Você precisa perguntar e você precisa ter a sabedoria de esperar o tempo que ele vai te responder. Se você não tiver sabedoria para esperar o tempo para ele te responder, o que você vai fazer? Você vai perguntar para o Espírito Santo. Antes dele te responder, você já vai perguntar para alguém. Se você perguntou para o Espírito Santo, minha amada, espere a resposta. Porque não existe nem... vamos lá. Vamos pensar... Gente, deixa eu contar aqui uma coisa que o Espírito Santo falou para mim esses dias. Ai, meu Deus do céu. Fala mesmo, Pai? Tá. Oh, meu Deus, vamos lá. Gente, por muito tempo, eu quis fazer cursos do Tony Robbins. Eu vi essas pessoas, esses pastores famosos na internet. E eu queria ser amigo dessas pessoas. Eu queria estar junto com essas pessoas, né? Eu queria, sei lá, o meu sonho, por exemplo, era um dia jantar com o Tony Robbins. Era o meu sonho. Oh, tola. Tolinha, tolinha, tolinha. Sabe, gente? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não sei qual é a pessoa famosa, qual é a pessoa importante, qual é o grande coach, qual é o grande mentor. Essa palavra tá muito na moda, né? Mentoria. Eu queria tanto ser mentoriada por fulano. Eu queria tanto ser mentoriada por ciclano. Ei, presta atenção. Jesus morreu na cruz. Rasgou-se o véu e abriu-se as cortinas, abriu-se os templos, abriu-se as cortinas do céu. E eu e você, nós temos acesso direto ao Pai. Eu e você
nós podemos ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Por que você quer a mentoria dos homens ao invés de buscar a mentoria de Deus? Por que você quer ser mentoriada por pessoas que são falhas? Por que você quer ser mentoriada por pessoas humanas, sendo que Jesus morreu na cruz para que você fosse feita filha e filho de Deus, para que você seja mentoriado pelo próprio Espírito Santo? Exatamente. Quem foi o mentor de Jesus? Quem foi o coach de Jesus? Quem foi o líder de Jesus? Foi o Abba. Foi o Pai. Então, gente, esses dias eu vi uma pessoa na internet, nas redes sociais, e eu falei pra vocês, né? Eu falei pra vocês que eu pensei assim, eu queria tanto estar nessa foto. Aí Jesus falou, filha, quer estar comigo? É eu que mudo a sua vida. É eu que te salvo. É eu que te transformo. Olha bem pra mim agora, para algo que o Espírito Santo me disse. O Espírito Santo falou assim pra mim, filha, nenhum conselho de pessoas na terra será melhor do que o meu. Nenhum conselho das pessoas da terra se compara ou se iguala ao conselho do Espírito Santo de Deus. Nenhum. E é por isso que eu bato tanto na tecla. Você tem que ter as suas próprias experiências com Deus. Gente, tem coisas que não adianta você pedir para as pessoas. Tem coisas que as pessoas não vão resolver para você. Tem coisas que Deus não vai responder através de pessoas. Deus fala conosco através das pessoas, fala. Deus usa até uma mula, Deus usa até uma pedra. Deus falou com Moisés através de uma sarça ardente. Deus usa uma mula na Bíblia. Deus fala com você através das pessoas, fala. Mas nada é mais poderoso do que você ter as suas experiências com Deus. Presta atenção, a minha intimidade com Deus é minha. A sua intimidade com Deus é sua. Eu sempre falo, você tem como pedir para alguém comer por você quando você está com fome? Não. Então por que você acha que você pedindo oração para os outros vai saciar a sua fome? É porque tem gente que acha, né? Tem gente que acha que pedindo a oração do outro vai saciar a sua fome. Você que é filho, Júnior e Neto. Se o Júnior e o Neto não entrarem pro quarto dele e ter as experiências deles com Deus, a intimidade da Kelly não vai ser suficiente pro Júnior. Não vai. Nós precisamos cavar o nosso próprio alimento. Nós precisamos cavar a nossa própria intimidade. Nós precisamos cavar a nossa própria profundidade em Deus. Escute aquele que sabe o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Busque conselhos da fonte. Você tem acesso direto ao Pai. Ele pode ser o seu coach, ele pode ser o seu mentor. Ele pode ser a pessoa que vai te dirigir. Tenha o Espírito Santo como seu melhor amigo. Tenha o Espírito Santo com aquele que você busca todas as coisas, que você pergunta todas as coisas. Olha só, presta atenção. Provérbios 15, 22 diz o seguinte: os planos fracassam por falta de conselho. Presta atenção. Os planos fracassam por falta de conselhos. Mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha só. Se você for pegar a Bíblia, você tem grandes conselheiros. Você tem Paulo, João, Abraão, Isaac, Jacó, Ruth. Você tem aqui, grandes conselheiros na Bíblia. Você tem grandes conselheiros na Bíblia. Você tem o Espírito Santo. Você tem o manual da vida. Você tem o manual da vida, que é a palavra de Deus. O manual dos conselhos, a palavra de Deus.
Aí olha só, Provérbios 4:13 diz o seguinte: apegue-se à instrução e não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Você sabia que a sua vida hoje, ela pode estar toda arruinada por causa de maus conselhos? Você sabia que a sua vida hoje, a Bíblia diz que uma nação sem conselheiros, ou com péssimos conselheiros também, né? Pode ser, ela cai. A sua vida hoje pode estar caída, a sua vida hoje pode estar arruinada. Por quê? Porque você escuta péssimos conselhos. Porque você escuta conselhos de pessoas que não têm como base o quê? A Bíblia. Provérbios 13:10. Provérbios 13:10 diz o seguinte: o orgulhoso só gera discussões. Eita, fala Deus! Os orgulhosos só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Presta atenção. O orgulhoso, ao invés de ele ouvir o conselho, ele discute, ele briga, ele questiona. Você vai dar um conselho para o orgulhoso, ele vai te questionar, ele vai brigar, ele vai discutir. Mas o sábio não. O sábio escuta. Escuta calado. Para que você escute alguém, primeiro você precisa se calar. Para que você escute alguém, primeiro você precisa se calar. Você é dos que discute, você é dos que questiona. Seu pai vem te dar um conselho, sua mãe vem te dar um conselho. Em vez de você ser sábio e ouvir calado, você vai querer discutir com seu pai e com a sua mãe. Vamos lá, completando. Se nos seus 5 melhores amigos não tiver, presta atenção, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Seu pai e a sua mãe, sua vida já está toda errada. Tirando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os melhores conselhos que nós vamos receber é do nosso pai e da nossa mãe. Você que é adolescente, que você não escuta o seu pai e a sua mãe, você vai quebrar a cara. Você pode ter certeza, porque a Bíblia é clara quando diz: honre o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam longos. O primeiro mandamento com promessa é você ouvir os conselhos do seu pai e da sua mãe. Você que é adolescente, se o seu pai e a sua mãe vêm te dar um conselho e você vai questionar, você vai discutir, você vai bater boca com seu pai e com a sua mãe, que são autoridades na sua vida. Ei, em nome de Jesus, toma vergonha na sua cara. Toma vergonha na sua cara. Você, se o seu pai e a sua mãe veio falar com você, veio te dar um conselho, se cale. Escute. Obedeça. Ele é o seu pai. Você presta atenção, se tem alguém na sua vida que sempre vai querer o seu bem abaixo de Deus, é o seu pai e a sua mãe. Se você não tem o seu pai e a sua mãe como seu melhor amigo, já tá errado. Se os seus melhores amigos estão fora de casa e não dentro de casa, já tá errado. Por pior que o seu pai e a sua mãe seja, por mais que seu pai e sua mãe não tenham instrução não seja formado, não tenha grandes diplomas, sua mãe te gerou, sua mãe te ama, o seu pai te ama do jeito dele, da maneira deles, mas eles te amam. Então escute o seu pai e a sua mãe. Exatamente, Carlinha, eu não conhecia esse ditado, Carlinha. Eu não conhecia esse ditado, olha que profundo isso. Tem um ditado que diz que quem não escuta conselho, escuta o coitado. Pois é. Quem não escuta conselho, escuta coitado. Se você não escuta os conselhos, presta atenção. Se você não escuta os conselhos de Deus, provavelmente você está escutando os conselhos de Satanás. Ui. Gente, tem coisas que eu não sei você, mas é uma paulada aqui dentro de mim. Presta atenção.
Se você não tem escutado os conselhos de Deus, provavelmente você tem escutado conselhos de Satanás. Se você não passa tempo na Bíblia, se você passa mais tempo ouvindo pessoas do que ouvindo a Deus, provavelmente Satanás está usando essas pessoas para dar conselho maldito para você. Tá? Agora olha só. Romanos 15:4 diz o seguinte, tá? Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Tudo o que foi escrito no passado foi para nos ensinar. Tá escrito aqui algumas coisas, alguns livros, alguns versículos. Não. Tá escrito tudo. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Oh, aleluia! Olha só. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Você é uma pessoa que está sem ânimo? Você é uma pessoa que está sem perseverança? Você que está uma pessoa sem esperança? Provavelmente você está sem conselhos. Você está sem os conselhos certos. Você está sem os conselhos da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina. Ela nos dá perseverança. Ela nos dá bom ânimo. E ela nos dá esperança. Olha só, Provérbios 20:18 diz o seguinte: os conselhos são importantes para quem quer fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. A Bíblia diz que nós vivemos numa constante guerra entre a carne e o espírito, Gálatas 5. Olha só, e Provérbios 20:18 diz: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Nós vivemos numa constante guerra entre a carne e o espírito. E nós precisamos de conselhos. Quais os conselhos que nós precisamos? Os conselhos da Bíblia. Nós necessitamos dos conselhos da Bíblia. Agora, olha só. Provérbios 28:26. Provérbios 28:26 diz o seguinte: quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Se você não gosta de ouvir conselhos, se você confia em si mesmo, a Bíblia diz que você é tolo. Ei, não é a Patrícia que está dizendo não, tá? Não é a opinião da Patrícia. É o que a Bíblia diz, é o que Deus diz, é o que o Espírito Santo nos diz. Se você confia em si mesmo, você é insensato. Você é insensato. E agora, quem anda segundo a sabedoria, quem anda segundo a Bíblia, quem anda segundo o conselho da Bíblia, esse é sábio. 2 Samuel. Presta atenção. 2 Samuel 17:4 diz o seguinte: e esse plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Você sabe a história de Absalão? Você sabe o fim de Absalão? Absalão foi guerrear contra o próprio pai. 2 Samuel 17:4. Depois, se você tiver um tempo, leia a história de Absalão. Absalão era filho de Davi, que morreu na guerra porque foi guerrear contra o próprio pai. O que aconteceu com Absalão? Absalão ouviu conselhos de quem não deveria. Absalão pereceu e arruinou-se porque ouviu conselhos de quem não deveria. Então presta atenção, em nome de Jesus. Ouvir conselhos é sábio.
mas ouvir conselhos baseados na Bíblia que é sábio. Não é você ouvir conselhos baseados no mundo. Não. É você ouvir conselhos de pessoas que têm como base a Bíblia. E eu já vou falar mais disso, eu quero encerrar passando o último versículo para vocês. Anota aí, Provérbios 20:15. Provérbios 20:15 diz o seguinte: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Oh, aleluia! Presta atenção. Mesmo onde há muito ouro e muitos rubis em grande quantidade, presta atenção. Os lábios que transmitem conhecimento do céu, os lábios que transmitem a palavra de Deus, são uma rara preciosidade. E eu quero encerrar falando algo para você. Ei, antes de você ouvir um conselho, antes de você pedir um conselho, se certifique de que o conselho dessa pessoa é segundo a Bíblia e não segundo a opinião dela. Quando você estiver conversando com alguém ou pedindo um conselho para alguém e a pessoa falar assim para você: eu acho isso, a minha opinião é essa, esqueça esse conselho. Esqueça. Porque a pessoa tem que começar dizendo assim para você, a Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz é isso. O que a Bíblia manda é isso. Porque não é sobre o que a gente acha, mas é sobre o que Deus acha. Não é sobre o que a Patrícia acha, mas é sobre o que Deus acha. Nada tem a ver comigo. Tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com Ele. Não é sobre o que eu penso, o que eu acho. Eu sou limitada, a minha mente é limitada, o meu coração ele é desesperado. A Bíblia diz que a nossa mente é limitada, que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Então não é sobre os nossos conselhos, não é sobre o que nós achamos, não é sobre o que nós pedimos, entendemos, não é sobre o nosso conhecimento, não é sobre o conhecimento da terra. Busque conselhos em pessoas que têm a Bíblia como base. É uma pessoa que vai te orientar de acordo com a palavra, de acordo com o que Deus quer e não de acordo com o que a pessoa quer. E não de acordo com o que a pessoa quer. E é por isso que é tão importante você buscar na fonte, você buscar no próprio Espírito Santo. Por que você buscar no próprio Espírito Santo? Porque é óbvio que o Espírito Santo, ele vai sempre te dar os conselhos de acordo com Deus. O Espírito Santo vai sempre te dar os conselhos de acordo com a vontade do Pai. Se Ele é o Espírito do Pai, se é o Espírito de Deus habitando dentro de você. Então, em nome de Jesus, primeiro, saiba ouvir conselhos e saiba se esse conselho, discernir se esse conselho vem de Deus ou não. E agora, para você que gosta de dar conselho, você que adora sair por aí dando conselho, tem uma dica para você. Leia muito a Bíblia. Leia muito a Bíblia. Busque muito a presença de Deus, para que os conselhos que você vai dar seja sempre baseado na Bíblia. Porque presta atenção, a gente é ótimo para cobrar, mas muitas vezes a gente é péssimo para dar. Presta atenção. Às vezes você quer que a opinião do outro seja baseada na Bíblia, mas a sua opinião não é baseada na Bíblia. Sempre que alguém vier pedir um conselho para você e você for abrir a boca para dar esse conselho, vigie. Vigie e se pergunte, essa é uma opinião minha ou é uma opinião de Deus? Esse conselho que eu estou dando é baseado na minha opinião ou é baseado na opinião de Deus? Que você fique vigilante para quando você ouvir os conselhos, ser conselhos baseados na Bíblia, e quando você for dar um conselho, o seu conselho também seja baseado na Bíblia. Amém? Vamos orar. Olha só, o louvor de hoje foi a Vitória que me mandou. Chama Despreocupada.
Despreocupada, da Kiara Vitória, tá? O louvor de hoje chama Despreocupada. Eu quero que você escute esse louvor, porque quem busca os conselhos do Abba não se preocupa. Quem busca os conselhos da Bíblia não se preocupa. Quem busca os conselhos da Bíblia descansa. Descansa nele, porque sabe que ele tem os melhores conselhos e que tudo vem dele. Exatamente, Paty. Vigia. Vigia por quê? Porque tudo sai da Bíblia. Sabe os maiores mentores por aí? Sabe os maiores conselheiros? Eles tiraram tudo da Bíblia. Mas você tem livre acesso à Bíblia. E você tem livre acesso ao Abba. Você tem livre acesso ao Espírito Santo. Você tem livre acesso ao Senhor Jesus. Amém? Então vigia nos seus conselhos, nos que você dá e nos que você recebe, nos que você pede. Amém? Vamos orar? Tiraram o print? Posta nos seus stories. Me marca que eu quero repostar. E se você puder, compartilha. Se você conhece uma pessoa que adora dar opinião, se você conhece uma pessoa que adora dar conselho, tá? Então, manda essa live para essa pessoa, compartilha, ajude essa live a chegar nas pessoas que precisam chegar. Amém? Vou pedir para você parar de escrever agora e vou pedir para você o quê? Para você orar junto comigo. Amém? Paizinho, nós queremos te agradecer. Nós queremos te agradecer por esse maná. Nós queremos te agradecer pela tua presença. Nós queremos te agradecer, Pai, por todas as palavras que o Senhor derramou sobre nós. Obrigada, Senhor, pela revelação que tudo vem do Senhor, que nós temos livre acesso ao Senhor. Obrigada, Pai, por nos orientar, Senhor, que os nossos melhores amigos têm que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o nosso Pai do céu e também o nosso Pai e a nossa Mãe aqui da terra. Pai, obrigada por nos mostrar, Senhor, que não é sobre a nossa opinião, mas é sobre a tua opinião. Não é sobre a nossa vontade, mas é sobre a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir perdão nessa manhã. Perdão por todas as vezes que nós fomos mal educados, que nós fomos sem noção, que nós demos conselhos, Pai, baseado na nossa opinião. Pai, nos perdoa pelas vezes, Pai, que nós orientamos pessoas erradas, que nós, Pai, infelizmente, Senhor, que nós desviamos pessoas muitas vezes até dos teus caminhos, Pai, por dar um conselho e uma opinião que não vinham de ti. Pai, pelo poder do nome de Jesus, arranca, Pai, do nosso coração essa necessidade maldita de falar, essa necessidade maldita de opinar. Senhor, nos perdoa pelas vezes que nós somos orgulhosos, prepotentes e que nós não buscamos os conselhos em ti. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós discutimos, que alguém veio dar um conselho que vinha direto do alto e ao invés de nós termos a humildade para ouvir, Pai, nós discutimos. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz a humildade ao nosso coração que nós precisamos para sabermos ouvir os conselhos e principalmente, Pai, para sabermos ouvirmos os teus conselhos, os conselhos que vêm direto do alto, os conselhos que foram escritos para nos ensinar, para nos direcionar, para nos instruir. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos derramar de uma porção dobrada de humildade hoje, Pai, para que nós possamos nos prostrar na Bíblia, para que nós possamos nos voltar para a Bíblia, Pai, e para que nós possamos buscar os conselhos da fonte certa, que é no Senhor. Pai, nos ajuda também, Pai, a saber esperar o tempo que o Senhor tem para nos responder. Pai, que nós possamos saber, que nós possamos ter a sabedoria de buscar os teus conselhos, mas também a sabedoria de discernir os teus conselhos, de esperar os teus conselhos e de praticar os teus conselhos. Pai, é o que nós oramos nessa manhã, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe, agenda na sua agenda aí, coloca o seu despertador, vigília na próxima sexta-feira às 9 horas da noite. Eu espero você, vai ser pelo Zoom, eu já vou criar o link hoje, já vou colocar lá na minha bio. Eu espero você na nossa vigília na sexta-feira, tá bom? Não esqueçam disso, em nome de Jesus. Olha, e eu preciso que vocês estejam às 9 em ponto, porque eu tenho uma surpresa. Eu tenho uma surpresa direto do céu para vocês, mas tem que ser às 9 em ponto. Em ponto, tá bom? Orem pela vigília, jejuem pela vigília, esteja se consagrando para esse tempo, porque Deus tem algo poderoso para derramar sobre as nossas vidas na vigília. É pelo Zoom. Se você ainda não tem o aplicativo do Zoom, já baixa.
tá? Joga lá no Google, Zoom, aplicativo de live, de conferências, que você vai lá, é super fácil, você pode baixar no seu celular, você pode acessar do seu próprio celular, tá bom? Um beijo e até amanhã, às 5h09, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.